Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o terceiro vídeo da série de Introdução Teórica ao Latim. Se você ainda não viu os outros dois, vale a pena dar uma voltada na playlist ali e ver os primeiros vídeos em que eu falo sobre o que é latim e sobre a questão da pronúncia do latim. Bom, nesse terceiro vídeo eu queria trabalhar com vocês um pouquinho sobre a morfologia do latim. O que é morfologia? Morphos, em grego, significa forma. Então, morfologia é o estudo da forma das palavras. Esse estudo da forma das palavras começa com a classificação das palavras e passa depois pela composição, pelas partículas que formam cada uma das palavras e o sentido que elas trazem dentro do texto. Naturalmente, essa ciência da morfologia mudou bastante de natureza desde o advento da linguística, no século XIX. Mas o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar explicar a morfologia do latim da maneira mais simples possível, como fazem os manuais de gramática, os manuais mais antigos de gramática. Porque esses manuais eles tratam a gramática com uma certa função, com uma finalidade. O estudo da gramática, nesse caso, não fica meramente descritivo, mas ele é algo que ajuda a gente a entender um pouco o funcionamento da língua e como que essas partes constroem sentido dentro das frases. Então vamos lá. Primeiramente, vamos tomar aqui o português como referência. Em português, nós temos 10 classes de palavras, que são substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, pronomes, preposições, artigos, conjunções, numerais e interjeições. Então, essas são as 10 classes de palavras que nós trabalhamos quando nós vamos começar a estudar morfologia do português, que é o primeiro estudo de gramática que a gente tem na escola. A morfologia ela é um estudo bastante intuitivo. Nós sabemos, mais ou menos, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, um advérbio. Essas não são noções muito difíceis de se ensinar para uma criança. Beleza, então essas são as 10 classes de palavras que nós trabalhamos no português. Em latim, as classes de palavras são trabalhadas de maneira um pouco mais resumida. Eles chamam isso de partes da oração. E nós temos aqui, a primeira de todas, o nome, em latim, nomen. Nós temos aqui os pronomes, pronomen, em latim. Os verbos, então, verbum, em latim. Nós temos, depois disso, os advérbios. Adverbium. Depois, nós temos as conjunções. Nós temos as preposições. E, por fim, as interjeições. Tá certo? Então, no latim, nós estudamos apenas 7 classes de palavras. Significa que essas outras aqui que nós classificamos em português não existem? Não. O que acontece? No estudo da gramática do latim, nós agrupamos na categoria nomen 3 das classes de palavras que nós temos em português. Nós temos nomina substantiva, ou seja, os nomes de classe substantiva. Nós temos nomina adjetiva, não preciso nem traduzir, e nomina numeralia. Então, o que são esses nomes aqui? Os nomes substantivos são aqueles que classificam os entes, que dão nomes às coisas. Nomina adjetiva são os nomes que são adjetivos, que vão se ligar aos nomina substantiva.
E nomina numeralia são aqueles nomes que classificam números, que significam numerais. Tá? Então, essa aqui é a primeira diferença básica da classificação do latim para o português. Uma coisa, todavia, que nós temos em português e não temos em latim são os artigos definidos e indefinidos do português. O, a, os, as. Esses aqui não existem em latim mesmo. As palavras vêm na frase sem essa palavrinha aqui. Mas tem esse determinante antes do núcleo. Não? Então, no latim, se a gente fosse classificar igual ao português, nós teríamos 9 classes de palavras. Tá? No português, 10. Mas eu acho conveniente a gente usar essa distinção aqui, ó, entre nomen e o resto. Não é uma distinção, na verdade, é um agrupamento. Né? A gente agrupar os nomes substantivos, adjetivos e numerais, porque eles se comportam de maneira semelhante dentro da sua natureza morfológica. Como assim, Guilherme? Se comportam de natureza semelhante da natureza morfológica? Bom, acontece que as palavras em latim se flexionam, né? Os nomes em latim, né? Eles se flexionam, como em português, em gênero, em número, e em latim também em caso. Tá certo? Então, o que acontece? Nós temos essa flexão de gênero, de número e de caso comum a todos os nomes, aos substantivos, adjetivos e, aspas aí, aos numerais, né? Algumas formas de alguns numerais. Bom, vamos explicar então o que é essa flexão nominal. Na verdade, o tema desse vídeo, né, é a gente introduzir mais ou menos a morfologia e falar um pouquinho do nomen, né? O que seria o nome em latim. As palavras em latim, elas têm formas diversas, tá certo? Então, vamos colocar aqui, né, palavras de grupos diferentes aqui em latim. Vamos pegar, por exemplo, rosa, lupus, mater, cursus e res. Por que eu escolhi essas palavras aqui? Reparem que a terminação dessas palavras aqui está um pouquinho diferente. Né? Então, rosa, lupus, mater, cursus e res. Ah, mas lupus e cursus parece que está igual. Calma lá. Né? O que acontece? Essas palavras pertencem a grupos diferentes de declinação. Então, nós temos aqui a primeira declinação, a segunda declinação, terceira declinação, quarta declinação e, por fim, adivinhem só? Ah, isso mesmo, a quinta declinação. Né? Mais fácil que isso, só 2 dias. Bom, o que essas palavras têm de diferente? Em latim, nós temos essa noção de caso. Né? Eu vou colocar aqui do lado, aqui no cantinho, o nome desse caso aqui, ó, nominativo. Né? O que é nominativo? Nominativo é um caso em latim que serve para a gente fazer a função de sujeito, que a gente entende como função de sujeito em português. Então, se eu for dizer, por exemplo, que a rosa é bonita, eu vou dizer rosa pulcra est. Por que rosa pulcra est nessa forma aqui? Rosa, terminando com A, é essa forma que eu vou usar para o sujeito. Mas nós temos outras formas das palavras em latim que assumem funções diferentes dentro da frase. Por exemplo, rose, né? Na pronúncia que nós usamos aqui, que é a eclesiástica. Essa segunda forma aqui é o que nós chamamos em latim de genitivo.
Para que serve o genitivo? O genitivo serve para aquelas estruturas que em português nós usamos a preposição de, né? Ele indica algumas vezes posse, algumas vezes substância ou natureza, né? Então, se eu for dizer, por exemplo, que a cor da rosa é vermelha, eu vou dizer color rose ruber est. Então, esse rosé aqui dizendo da rosa, né? A cor da rosa é vermelha. Outras funções possíveis são, por exemplo, rosa. E aqui, eu vou marcar aqui em cima desse A, quantidade longa dessa vogal. Então, rosa. Por que eu marquei essa quantidade? Em latim, naquela época, 2000 anos atrás, não existia acento, não existiam essas marcas aqui, né? Então, esse macron que eu coloquei aqui é uma invenção posterior que serve para dizer quando que essa vogal no finalzinho aqui vai ser longa, quer dizer, ela vai estar num caso diferente. Então, vamos dar um nome para esse caso aqui, né? Vamos escolher uma outra cor aqui, e esse caso é o ablativo. Bom, o ablativo tem o seu uso próprio, tá? Ele tem funções próprias sem preposições. Mas eu vou dar um exemplo aqui usando uma preposição. Normalmente, quando a gente tem preposições em latim, elas acompanham ou o caso acusativo ou o caso ablativo, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vasus sine rosa vacuus est. Poderia marcar ali a quantidade, prefiro não marcar, mas eu sei que isso aqui é um ablativo, porque nós temos uma preposição aqui, ó, sine. Então, o vaso sem a rosa está vazio, é vazio. Bom. Mais dois casos produtivos apenas no latim. Vamos pegar aqui essa outra forma possível, então. Rosam. Então, rosam. Vou marcar aqui de vermelho dessa vez. E, opa. E esse caso aqui, nós chamamos acusativo. O que é o caso acusativo? Pessoal, que para quem já sabe o latim e está assistindo o vídeo, eu sei, né, que tudo é um pouco mais complicado do que isso, esse é apenas um vídeo introdutório. Tá? O acusativo é aquele caso que vai assumir a função do objeto direto. Então, se eu digo, aqui, ó, Rosam carpit Julia. Então, eu estou dizendo aqui que é a Julia que colheu a rosa, que colhe a rosa. Tá? Então, Rosam carpit Julia. Eu marquei aqui que a rosa que foi colhida, no caso, com essa terminação do acusativo. Rosam. E, por último, a última forma aí, né, que é a do dativo. Ele tem uma forma semelhante nesse caso aqui, ó, nessa declinação, a do ablativo. Mas vamos lá, vamos marcar ele de uma cor diferente aqui, né? Opa. E esse é o caso dativo. Para que serve esse caso dativo em latim? Ele serve para a gente marcar dentro da frase qual que é a parte interessada, entre aspas. Se está acontecendo alguma coisa em benefício ou em prejuízo de alguém ou de algo, esse alguém ou esse algo
vai ser expresso no caso dativo. Então, vamos escrever uma frase aqui usando o caso dativo. Aqua bona est rose. Quer dizer, a água é boa para a rosa. Beleza, tá? Então, são exemplos aqui muito simplesinhos, tá? Feitos para quem nunca viu latim na vida conseguir entender. Então, vamos ver um por um aqui novamente. Ó. Nominativo. Rosa pulcra est. Então, a rosa é bonita, está assumindo rosa aqui o papel de nominativo, de sujeito. Né? Color rose ruber est. A cor da rosa é vermelha. Tá? Então, aqui assumindo essa função aí de natureza, de substância. Vasus sine rosa vacuus est. Então, o vaso sem a rosa, né, está vazio. Rosam carpit Julia. Então, a Julia colhe a rosa. E, por último, aqua bona est rose. Então, a água é boa para a rosa. Tranquilo? Isso aqui é um resumo básico, simplesinho, né? Incompleto, né? Mas para a gente dar uma pincelada só nas variações de forma da mesma palavra dentro da frase, de acordo com algumas funções que elas podem assumir. Beleza, né? O que acontece com essas 5 declinações diferentes aqui? Acontece que essas 5 declinações são grupos de palavras diferentes. Então, as da primeira declinação vão se comportar de uma forma dentro desses casos, as da segunda declinação vão se comportar de uma forma diferente. Por exemplo, né, aqui nós temos lupus no nominativo, no genitivo nós vamos ter lupi, no ablativo nós vamos ter lupo, no acusativo lupum e no dativo lupo, tá certo? Então, temos esse comportamento diferente das palavras de segunda declinação. Então, cada uma das declinações vai se comportar de maneira diferente dentro dos casos. Então, nós esgotamos aqui, né, nessa introdução, a noção de caso. As outras duas, de número e de gênero, que também afetam essa classe de palavras aqui, o nomen, são bastante intuitivas para nós que falamos português. Número é basicamente a mesma coisa, singular e plural. As palavras vão ter uma forma no singular e uma forma diferente no plural, como em português. Agora, a questão do gênero em latim é um pouquinho diferente do português. Por quê? Em português nós temos 2 gêneros para as palavras. Gênero masculino e gênero feminino. Tá certo? Bom, no latim nós temos 3. Temos o gênero masculino, que é um, o gênero feminino, que é outro, e um terceiro gênero que significa nenhum dos dois. Neuter, quer dizer, neutro significa nenhum dos 2 gêneros anteriores. Então, são aquelas palavras sem gênero, ou seja, de gênero neutro. Beleza? Exemplos de palavras de gênero feminino. Rosa. Tá certo, vai lá, mas então as de gênero feminino são de primeira declinação? Não necessariamente, tá? A maioria das palavras da primeira declinação é feminina, mas algumas palavras da primeira declinação são masculinas. Por exemplo, poeta é de primeira declinação, mas é masculino. Palavras de gênero masculino, então. Na poeta é um exemplo, mas vamos pegar aqui, ó, lupus é uma palavra de gênero masculino. Mas todas as palavras de segunda declinação vão ser de gênero masculino? Também não. Nós temos aqui na segunda declinação algumas palavras que terminam em us, mas são femininas. Por exemplo, nomes de árvores. Né? Fagus, por exemplo, que é a faia, é uma palavra de gênero feminino. Né? Vamos marcar aqui para a gente não fazer confusão. Então, as palavras de gênero feminino, vou rabiscar de rosa, para acompanhar a rosa. Palavras de gênero masculino, vou rabiscar de que cor? Azul.
Aqui, ó, poeta e lupus. E as palavras de gênero neutro, né, são aquelas palavras que pertencem ou à segunda, à terceira ou à quarta declinação, né, e tem uma forma um pouquinho diferente. Por exemplo, templum é uma palavra de gênero neutro. Monstrum é uma palavra de gênero neutro, tá certo? Vou marcar o neutro aqui de cinza aqui, né? Tá certo. Então, templum e monstrum, tá certo? Então, nós temos 3 gêneros possíveis: feminino, masculino e neutro. Né? Para a gente encerrar esse estudo de morfologia aqui, dos nomes, né? O que falta a gente ver? Falta a gente ver o comportamento dos nomes adjetivos em relação aos nomes substantivos. Tá? Então, o que nós temos aqui? Vou aproveitar o marcador preto que já está selecionado aqui. No primeiro exemplo que a gente usou, rosa pulcra est, nós temos rosa e pulcra com a mesma terminação. O que significa pulcra mesmo? É bonita. Tá? Então, pulcra é um adjetivo. E reparem o seguinte, ele está com a mesma forma aqui do rosa. Ou seja, ele está fazendo uma concordância em gênero, né? Então, pulcra tem que estar no feminino. Em número, então, como tem uma rosa só, pulcra tem que estar no singular. E também em caso. Então, se rosa está no nominativo, pulcra também tem de estar no nominativo, tá certo? Então, nós temos aqui a mesma coisa nesse outro exemplo, ó, vasos, vapus. Então, vasos está no nominativo singular, gênero masculino, vapus, que significa vazio, também tem de estar no nominativo singular, masculino, e é isso aí, tá certo? Mesma coisa aqui, ó, aqua bona. Tá? Então, essa é a natureza dos nomes em latim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho algumas noções sobre a morfologia do latim. Se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar ali no subscribe, deixar aquela curtida aí pra gente, beleza? E nós nos vemos na próxima. Valete!